Olá, eu sou a Joana Vasconcelos, artista plástica, nascida em Paris, vivo e trabalho em Lisboa e concorri em 2006 para aquilo que terá sido uma das minhas primeiras obras de arte pública ao concurso de aquisição de obra de arte para a coleção Berardo. Na abertura da coleção foi promovido um concurso e vários artistas nacionais concorreram e eu apresentei a minha obra Néctar, que são os castiçais de grande porte, de 10 metros de altura, feitos com garrafas de vinho. Os castiçais são inspirados na obra de Duchamp, o Porte-Bouteille, que curiosamente existe na coleção Berardo e que foram colocados nas duas entradas da coleção Berardo, um de um lado, em frente a uma porta e o outro de outra porta. Na altura fiz uma maquete, fiz todo um desenho de arquitetura de colocação da obra no espaço do Centro Cultural de Belém, referidamente à frente das portas da coleção Berardo, e ganhei então esse concurso. Foi a primeira vez que ganhei um concurso de arte pública e também foi a primeira vez que uma obra minha foi adquirida para um museu e para uma coleção como a coleção Berardo. Foi muito importante a minha carreira, porque tive que desenvolver um projeto com uma série de particularidades, de aspectos técnicos que nunca tinha desenvolvido então, principalmente a relação com a arquitetura, a relação com o espaço e também a relação com a coleção. Foi uma peça que deu realmente um turnover, ou foi pivô, para todo um trabalho que se seguiu a seguir, que foi apresentar obras em espaços públicos e preparar uma candidatura, preparar um concurso, e portanto foi com muito orgulho e com muita criatividade que nessa altura que fizemos esse concurso, mas que depois nos preparou para situações futuras que desenvolvemos em outras partes do mundo e em outras coleções. Em 2009 foi adquirido o Coração Independente para a coleção Berardo. O Coração Independente é uma peça que faz parte de uma trilogia ligada ao fado e que foi apresentada pela primeira vez na exposição da Amália na coleção Berardo. Fez-se uma grande exposição sobre a Amália Rodrigues e eu pude apresentar essas peças juntas e elas criaram um grande impacto. E depois eu acho que o Coração já esteve pelo menos 3 a 4 vezes exposta na coleção Berardo e, portanto, era uma peça que tinha uma forte relação não só com o símbolo da coleção Berardo, que é um coração vermelho, como tinha uma forte relação com a nossa tradição e com a nossa cultura, e daí que quando a coleção Berardo adquiriu o Coração Independente, eu fiquei muito contente e orgulhosa por essa peça ficar numa coleção portuguesa e ficar ligada a um dos maiores núcleos de arte contemporânea existentes neste país. Foi para mim uma grande sorte poder ter a peça na coleção Berardo, porque era uma peça que já tinha viajado, já tinha estado exposta, o vermelho, depois tinham estado expostos os três, o vermelho, o dourado e o preto, e de alguma maneira as peças, o preto ficou no Mosaic, em Espanha, depois o dourado ficou numa coleção na Suíça, e era importante que o vermelho pelo menos ficasse em Portugal e conseguisse fazer parte do núcleo de arte contemporânea importante. Foi o que aconteceu. É uma peça que fala, obviamente, das nossas tradições, que fala do fado, da gastronomia e de como é que essas tradições se cruzam na contemporaneidade. Eu peguei num coração de Viana, um coração tradicional da joalharia portuguesa, e esse coração é transformado em escala e em materiais. Portanto, o coração, que normalmente é um pendente que é usado em cerimónias e em épocas do ano particulares, nas festas tradicionais de Viana do Castelo e ao longo da vida das pessoas, é transformado aqui num objeto em plástico feito de talheres de plástico vermelhos que são dobrados e que repetem a técnica da filigrana e são postos como se fosse fio de ouro ou de prata, e no fundo eu reproduzi a técnica da filigrana com talheres de plástico, neste caso vermelhos. Depois a forma do coração é a forma tradicional do coração português
E esta peça não é só uma obra de arte, é uma instalação, porque inclui várias coisas. Inclui o objeto, inclui o movimento, porque ele roda muito devagar, e inclui os fados e uma encenação lumínica muito particular. Portanto, é uma peça que roda ao som de 3 fados da Amália e que acompanha, no fundo, as emoções do fado e a música, os poemas, e portanto há toda uma envolvente emocional que é criada entre o espaço, que normalmente é um espaço preto, redondo, à volta da obra, a obra está no meio, ela roda e no fundo vai acompanhando os fados da Amália. Na verdade, o Estranho a Forma de Vidra, o Maldição, são fados em que a Amália vai falando do seu coração e da forma como ela se relaciona com o seu coração. E é assim que esta peça existe. Esta peça é uma instalação que tem a componente escultórica, a componente espacial e a componente musical. Portanto, é uma obra que exige algum trabalho para instalá-la e tem sido com grande prazer que ao longo destes meus anos todos, desde que ela foi a primeira vez instalada na coleção Berardi, ela tem viajado pelo mundo inteiro. É uma peça que já esteve na África do Sul, que já esteve em Versailles, que já esteve no Guggenheim, já esteve em muitos lugares, em muitas coleções, em muitas exposições. É a parte integrante da minha obra, é, no fundo, um dos pilares onde toda a minha obra se foi desenvolvendo. E ela ficar numa coleção como a coleção Berardi e ficar no meu país, ainda por cima perto do ateliê e perto da minha casa, é um orgulho e um prazer.